28 de dezembro. Nós estamos no meio de 6 dias. O Natal foi há 3 dias, há do verbo haver, há com H, e o fim do ano será daqui a 3 dias, a preposição, a sem ser do verbo haver. Mas o 28 de dezembro, a tradição diz que é a lembrança dos chamados Santos Inocentes, ou a matança dos inocentes. Um episódio muito pesado, difícil, que nós encontramos apenas no Evangelho de Mateus. Herodes é o rei da Judéia, e ele é um rei fantoche, vamos dizer assim, porque os romanos dominaram a terra de Israel, né? Inclusive foram os romanos que deram ao país o nome Judéia. Judéia é uma palavra latina que significa literalmente terra dos judeus ou país dos judeus. Os romanos é que dominam, mas eles permitem que haja um rei. Esse rei tem poderes limitados, ele só vai até onde os romanos permitem que ele vá. Ele não tem autoridade máxima, suprema. Nesse tempo, todas as monarquias do mundo funcionavam no esquema daquilo que a ciência política chama de monarquia absoluta. É totalmente diferente das monarquias que nós temos hoje, em países como o Japão, na Ásia, ou as monarquias europeias todas. As monarquias de hoje, seja da Espanha ou da Holanda, enfim, ou o Japão, o rei ou a rainha são figuras meramente simbólicas, figurativas. De todas, a mais famosa certamente é a da Inglaterra, claro. Mas existem outras, né? O rei ou a rainha não tem poder de fato. Mas nas monarquias chamadas absolutas, o rei manda. Aí é igual a gente vê aí em filmes medievais ou da antiguidade, em que o rei tinha literalmente poder de vida e morte nas suas mãos, podia fazer o que quisesse. Tinha seus conselheiros, assessores, ministros, mas a palavra do rei era a lei. Então, Herodes é um rei limitado pelo poder de Roma, mas ele ainda tem um poder nas mãos. E ele se apega a esse poder de uma maneira literalmente doentia, patológica, porque quando ele ouve falar que profecias antigas diziam que um descendente do rei Davi nasceria em Belém, na Judéia, na parte sul da terra de Israel, ele então, desesperado, com medo de perder o poder, manda matar os menininhos de Belém. A passagem do Evangelho de Mateus que nos traz essa cena que é assustadora, é bizarra, grotesca, faltam palavras para descrever a crueldade e a maldade dessa cena. Matar meninos, crianças inocentes de 2 aninhos de idade para baixo apenas, já que ele não sabia quem era, mata todo mundo de uma vez então. Essa cena é como que uma espécie de um eco, é como se você ouvisse ao fundo, ao longe, o eco de outra cena terrível que vem do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Quando no livro do Êxodo, nós somos informados que o faraó do Egito mandou matar os menininhos, filhos dos hebreus, escravos, deveriam ser julgados no rio Nilo. Que coisa horrível. Não gosto nem de pensar, né? Ninguém gosta de pensar numa coisa assim. Então, o bebezinho que mais tarde seria chamado de Moisés, né? A história do nascimento, a origem de Moisés, enfim. Essa história que está como que no pano de fundo da narrativa terrível de Mateus, o Evangelho de Mateus, que fala da matança dos inocentes. José e Maria são alertados em sonho, eles vão para a terra do Egito, se refugiam lá durante um tempo, né? Depois eles voltam, né? Nós conhecemos essa história. Mas vamos parar para pensar nisso, né? Inocentes, crianças que são assassinadas, né, de maneira cruel. Infelizmente, isso tem acontecido muito na história da humanidade. As narrativas do Êxodo e do Evangelho de Mateus não são únicas, lamentavelmente não. Quantas e quantas vezes crianças são assassinadas assim, né, de maneira tão
impiedosa, tão cruel. Dietrich Bonhoeffer disse que o teste moral de uma sociedade é ver como essa sociedade trata as suas crianças. Esse é o termômetro para medir a moralidade de uma sociedade. Não é o seu discurso, não é o que ela fala, não é o que os seus líderes políticos apregoam, mas como as crianças são tratadas. E nós sabemos quantas vezes que há crianças totalmente desprotegidas. Hoje, em nosso mundo, a gente vê, por exemplo, crianças num país como o Bangladesh, um país asiático que a gente quase não ouve falar, um dos países mais pobres do planeta Terra. Crianças lá que vivem em regime de literalmente de escravidão, e as suas famílias, e as crianças têm que trabalhar em olarias, fábricas de tijolos, né, carregando não sei quantas horas por dia, todo dia, pilhas de tijolos na cabeça, colocam um pano assim na cabeça para não machucar, né, o alto da cabeça, e não é preciso ser nem fisioterapeuta, nem ortopedista para ver que aqueles meninos e meninas vão ter problemas de coluna gravíssimos, porque estão em idade de crescimento e carregando aquele peso, né, ali, forçando a cabeça, todo dia. Né? Mas não precisa de ir tão longe assim, não. O Bangladesh está lá do outro lado do planeta, do outro lado do globo. Aqui no Brasil, quando a gente vê crianças nas ruas por aí, e não adianta agora querer entrar no julgamento, estão assim porque os seus pais são preguiçosos, estão assim porque os seus pais não querem trabalhar. Não adianta a gente entrar nesse tipo de discussão que não vai nos levar a lugar nenhum. Quantas crianças há desamparadas que vivem nas ruas aí como se fosse gato e cachorro sem dono? Né? Então, e quantas vezes há um discurso na nossa sociedade que pessoas, líderes políticos, pessoas que se dizem assim, eu sou pró-vida, eu sou a favor da vida. É a favor da vida até que nasce, né? Porque depois que nasce não se importa nem um pouco com uma criança pobre, uma criança que pode ter um destino cruel, como tiveram os meninos lá de Belém. As folias de reis pelo interior do Brasil relembram esse acontecimento. Eu vou pedir permissão aqui agora para falar da primeira pessoa do singular. Anos atrás eu estava em São João del Rei, Minas Gerais, uma das cidades históricas de Minas, nessa época do ano, e eu vi passar uma folia de reis e os foliões com fantasias, e havia um grupo que estava nas costas, né, da fantasia que usavam, uma figura para representação, para dizer que é o capeta, que é o diabo. Aí tinha uma moça, eu perguntei para ela, né, o que significa isso que você está usando? Aí ela me disse assim, não esqueça a resposta de jeito nenhum. Isso aqui é para representar os Herodes. Achei muito interessante ela falando no plural. Quantos Herodes há hoje? Quantos Herodes há querendo exterminar as crianças? E eu vou pedir licença ainda para falar mais uma vez da primeira pessoa do singular. Era dezembro ou janeiro, nem me lembro certo. Era janeiro sim. Janeiro do ano 2017. Eu estava em Paris, visitando a famosa Catedral de Notre-Dame, antes do incêndio. O incêndio deve ter sido 2019 ou 2020, talvez, não me lembro ao certo. E aí, lá na Notre-Dame, uma espécie de um mural, e contando a história, né, do nascimento de Jesus. Aí nessa cena da matança dos inocentes, tem lá uma representação para dizer que é o rei Herodes, e aqui na altura do ombro dele, como se fosse um macaco, e o macaco no ombro, então chegando aqui na altura do ouvido do Herodes, da orelha dele, para representar que era um demônio falando, dando a ele a ideia maligna de matar as crianças. Só por uma maldade maligna mesmo que crianças são mortas. E quantas crianças desprotegidas há por aí? O que a gente faz? O que pode ser feito? Podemos cobrar das autoridades instituídas? Podemos fazer alguma coisa, o mínimo que seja, e há entidades que se ocupam de ajudar crianças em situação de fragilidade. Que bom que há. Algumas de natureza religiosa, outras não. Se nós pudermos ajudar, um pouquinho que seja, vai ser bom. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer tudo, não posso fazer tudo. Não, tudo bem. Você não pode, eu também não. Nenhum de nós pode fazer tudo. Mas o fato da gente não poder fazer tudo não quer dizer que a gente não pode fazer nada. Um pouquinho que seja, a gente pode fazer. E um pouquinho que seja, há de fazer diferença. Pense nisso que eu estou falando aqui agora. Se você julgar conveniente, inscreva-se aqui no Fé e Café. Se você já se inscreveu, muito obrigado.